então para uma dinâmica aqui no estúdio muito legal. A gente vai fazer uma pauta hoje com essa dupla que eu adoro. A gente já está chegando aqui pertinho da cozinha porque montamos o nosso estúdio para recebê-las. Então, hoje mais uma vez com a gente, nossa nutricionista, Gabi Esteves, bem-vinda. E chefe, não é? Né? E nossa endocrinologista, doutora Ana Priscila Soga, bem-vinda também. Obrigada, Carol. Elas já estão prontas, posicionadas, porque daqui a pouquinho Gabi também vai cozinhar. Mas a dinâmica de hoje é a seguinte: a gente vai tratar de forma multidisciplinar, então, com as duas especialidades, um assunto que é sempre pauta aqui no Você Bonita, as perguntas rolam e a gente sabe que está diretamente ligado à questão do emagrecimento ou não, que é aquele monte de hormônio que nós mulheres temos. Então, será que eles nos ajudam ou será que eles nos sabotam hoje? Doutora vai contar um pouquinho a respeito disso e Gabi vem com dicas muito legais para alimentação e também hábitos que vão nos ajudar. E para começar, quer fazer uma breve introdução, doutora? Carol, o que a gente sabe, né? Quando a gente fala desse ganho de peso, que é um problema de saúde pública, que as pessoas cada vez mais ganham peso, né? Uma curva exponencial na população, está relacionado sim à alimentação, à atividade física, mas a gente sabe que também tem um outro fator, que são os hormônios. Então, a gente tem muitos hormônios, não todos, mas grande parte deles, que interferem de maneira significativa no ganhar através de aumento da ingesta alimentar ou diminuição de gasto energético, ou seja, eles modulam o equilíbrio do nosso peso corporal. E se ganhar peso é fácil, perder é muito difícil. Então, todo mundo que a gente conseguir colocar jogando ao nosso favor, ou seja, o que eu posso modificar desses hormônios para ele me ajudar nesse processo de perda de peso, vale a pena. Então, quando eu faço a primeira pergunta, eles nos ajudam ou eles nos sabotam? Eles estão mais para sabotar do que para ajudar, mas então a gente tem que dar uma forcinha para eles. Exatamente, depende do hormônio. Vão ter hormônios que vão em valores elevados, em valores maiores ajudam, outros atrapalham. Então é esse equilíbrio que é importante a gente alcançar. Perfeito. Antes de iniciarmos aí, que as meninas prepararam umas ilustrações bem legais, Gabi, apresenta a sua receita, gente. Olha que espetáculo isso. Carol, eu fiz um mix de pimentões com um filé mignon, que quem está em casa pode usar qualquer carne, inclusive um picadinho, uma carne moída, e tomates com gorgonzola. Tá. Então, o grande objetivo aí é aumentar o consumo de vegetais com sabor, né? Então, a gente não precisa abusar de caloria, mas deixar um sabor bem gostoso para satisfazer sem a gente precisar ir para o carboidrato. E ainda tem um papelote assim, fazendo charme. Ai, meu Deus, essa nossa chefe tá básico, demais. né? Nada básico essa nossa terça-feira, mas olha, vamos começar então do início com a primeira imagem para vocês. Vamos falar desse hormônio, olha lá. O primeiro slide, Carol, ele fala muito da parte do hormônio produzido na tireoide, que é o T4 e T3. Então, a tireoide, ela é uma glândula muito conhecida da população, né, que já chegou a informação, a maior parte das pessoas conhecem, que é localizada na região do pescoço, na região cervical e produz aquele T4 e T3. E pelo gráfico, o que a gente observa? Quando a gente tem uma diminuição desses hormônios T4 e T3, a gente tem um aumento do risco de ganho de peso, né? Então, olha lá, olha, diminuiu o T4 e T3, a gente pode levar a um aumento do nosso peso. E isso também já é conhecido. E eu acho que o que é importante a gente trazer? O hormônio tiroidiano, ele funciona em todas as células do nosso corpo, aumentando o metabolismo. E dois aspectos para ressaltar para o telespectador. Muitas vezes a gente ganha peso como contribuição do hipotiroidismo. Então eu ganhei peso, eu vou até o médico e começo o meu tratamento. E às vezes eu deposito todas as fichas que tratando a tireoide eu vou voltar ao meu peso normal. E isso na experiência do consultório, embora fosse um raciocínio lógico e lindo, ele não acontece. A pessoa ela para de ganhar peso, mas muitas vezes ela não volta ao peso se não tiver um tratamento direcionado para a perda de peso, através de alimentação e exercício. Então, você que diagnosticou um hipotiroidismo, que está acima do peso e começou o tratamento, outros instrumentos para ajudar nesse processo é muito importante. E a segunda novidade, que esse realmente são alguns estudos mais recentes da literatura, mostram que 30%, ou seja, 1 a cada 3 pessoas com hipotiroidismo, mesmo com tratamento,
têm sintomas de mal-estar. Ou seja, elas continuam apresentando sintomas de hipotireoidismo. Cansaço, ganho de peso, fraqueza, mesmo em tratamento e com os exames laboratoriais hormonais normais. Por quê, doutora? Por quê, Carol? Aí é uma grande discussão na literatura. A gente acredita que o processamento do hormônio da tireoide no local de controle, que é a nossa hipófise, é diferente do que o processamento no tecido periférico. Então aqui a gente acha que a dose está boa e aí no exame laboratorial vem normal, mas no tecido periférico a quantidade é mais baixa. Então isso a gente ainda não tem validado na literatura, os guidelines orientam a reposição só do hormônio T4, mas quando o paciente ele mantém essa queixa, é muito importante trazer isso ao médico para avaliar se não existe a possibilidade de repor T4 junto com T3. Isso ainda tem estudos, não é um consenso, mas eu acho que a gente tem que individualizar. Então, ganhei peso, não estou conseguindo perder, estou cansada, estou com sintomas, converse com o seu médico as novas possibilidades que a gente tem. E aí, claro, um período muitas vezes de adaptação ao medicamento, com essa estratégia que pode ser uma estratégia, passado ali um período, não deu certo, conversamos de novo, né? É um vai e vem muitas vezes, né, do paciente, do resultado de exames laboratoriais e da própria questão clínica até chegar nesse bolo, né, Gabi? Sem dúvida. E cá, assim, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente pontuar, tem pessoas que falam assim, nossa, eu ganhei 40 quilos porque eu tô com tireoide, né? Então, não é 40 quilos, né? O mau funcionamento tireoidiano vai fazer você engordar 3, 4, 5 quilos. Então, assim, não coloque a desculpa nessa questão, até porque a gente consegue tratar. Isso do T3 é uma coisa super legal que a Pri falou, que realmente, né, a gente tem, assim, casos muito recorrentes no consultório de tratamento dessa maneira. E também, Cá, o que acontece? Muitas vezes o paciente que usa só o T4, mas tem uma alimentação desbalanceada, uma microbiota intestinal desequilibrada, você não tem os nutrientes necessários, como o selênio, por exemplo, que transferem o T4 para o T3, que a gente consegue reaproveitar. Entendi. Então, também a questão alimentar, de repente uma dieta anti-inflamatória, sem glúten, sem lactose, também pode melhorar essas questões. Né? Então, legal. Assim, uso de sal iodado. Né? Vamos colocar, ó. Então, a gente fez uma tabelinha de como evitar também, e Gabi vai seguindo com as dicas de sal iodado, alimentos bem cozidos, suplementos de vitaminas em sua dieta, alimentos ricos em zinco, ostras e sementes de abóbora, como exemplo, que legal. Né? Então, fazer uso disso e também individualizar, porque, como eu disse, às vezes é falta de selênio, às vezes é falta de vitamina A, falta de vitamina C, e isso a gente tem como controlar muito bem e ajudar o trabalho do endocrinologista. Exato. E eu entendo, até antes de passar para o próximo hormônio, a seguinte questão. O ganho de peso nesse primeiro momento, claro, dá uma desconfiança de ter alguma questão ligada a T3, T4, tireoide. Investigou, descobriu, corrigiu. Não quer dizer que corrigindo já venha o emagrecimento, porque corrigindo não vai ter o avanço ou a piora do quadro para, né, o T3, T4, tireoide. Mas o emagrecimento já entra numa lacuna à parte. Então, vamos deixar isso, né, bem separadinho para facilitar. Pra gente apostar nas fichas certas. Verdade, verdade. Agora, olha esse. E esse aí é muito legal aprender sobre isso. Insulina. Insulina. Doutora. Então, quem é a insulina? Então, a gente vê aqui pelo gráfico que quando a gente tem um ganho de peso, a insulina, ela aumenta. Então, mas quem começa primeiro? A insulina que leva ao ganho de peso ou quando a gente ganha peso, aumenta a insulina? Vamos tentar entender um pouco isso. Vamos, adoro. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e a principal ação no corpo é controlar a glicemia. Então, ela coloca a glicose que está no sangue dentro da célula para gerar energia celular. Tá. Só que o que a gente tem muito claro também da literatura, quando a gente ganha peso, esse processo inflamatório produzido pela gordura visceral leva a um quadro de resistência insulínica. Essa insulina ela não funciona direito, então eu preciso aumentar os valores para que ela comece a funcionar e normalizar a glicemia. Só que alguns estudos, Carol, mostram que a insulina também contribui ao ganho de peso porque ela aumenta antes de engordar. Então, é um ciclo vicioso. Então, a insulina aumenta porque eu ganhei peso, a insulina leva ao ganho de peso. E aonde que a gente vê isso? Então, quando a gente começa um tratamento para perda de peso, a gente fala, olha, vamos perder a alimentação, atividade física, perdeu o peso, a insulina caiu. Ótimo.
Só que estudos em animais mostram que quando eu faço uma dieta induzida para ganhar peso, ou seja, eu deixo uma dieta hipercalórica, o animal começa a ganhar peso, faz resistência insulínica. Se eu bloquear o gene, a gente chama isso de nocaute, bloquear o gene produtor de insulina, mesmo mantendo uma dieta hipercalórica, esse animal para de ganhar peso. Então, realmente, a insulina é uma consequência do ganho de peso, mas ela perpetua esse ciclo. Então, pacientes com insulinas muito altas, insulina de 35, 40, é para fazer uma reeducação, como a Gabi vai falar pra gente, mas muitas vezes tratar a resistência insulínica de maneira pontual contribui para pessoas que têm uma dificuldade muito grande de perder peso e que a insulina está perpetuando esse processo. Quando você diz paralisar ou mesmo tratar essa questão da insulina, eu vou falar o nome porque eu acho que não é comercial. Já centenas de médicos já me disseram que não tem problema falar metformina, né? Isso, no tá ar. bom. Então vamos falar da metformina aí, muito conhecida do diabéticos, enfim. É dessa forma ou hoje, tirando a parte da alimentação que a Gabi vai falar já, existem outras estratégias? Então, a gente tem, né, algumas medicações que diminuem essa resistência insulínica, contribuindo para parar esse ciclo que começou com o ganho de peso, como, por exemplo, o metformin, a pioglitazona, que também é o nome comercial, é o nome genérico, tá. Que são medicações que diminuem essa resistência. São as duas principais classes hoje que a gente utiliza. Tá. E é lógico que isso não é um tratamento para ser isolado, é para ser junto com uma combinação de fatores, mas pacientes com valores muito altos, porque às vezes no consultório a gente pega uma insulina de jejum, que o normal é 10, 12, o paciente tem 40, 45. Então, com certeza, aquele valor está contribuindo para manter esse peso elevado. Doutora, antes da gente falar como evitar, quais são os exames importantes que indicam, além desse que você comentou, que estão ligados, associados a essa questão da resistência insulínica? Então, sempre que a gente pega um paciente com gordura visceral, quais são os exames importantes a gente avaliar para avaliar se ele não é diabético ou pré-diabético? Uhum. Então, é a glicemia de jejum, Tá. a hemoglobina glicada, que é aquele exame que vai avaliar a glicemia dos últimos 3 meses, mas a insulina de jejum também. Então, a gente faz uma relação, existe uma fórmula, que é a relação entre a glicemia de jejum e a insulina, que vai calcular o ROMA-IR, que é o índice de resistência insulínica. Tem pacientes que têm um índice muito elevado, com valores de insulina muito altos. E a gente precisa olhar com atenção e carinho para isso. Muito bom. Agora vamos para o nosso quadrinho Como Evitar, que Gabi vai contar para a gente aí um pouco dessas estratégias. Eu vou ler então, Gabi, e você já claro. segue. Alimentos com maior quantidade de fibras, manter o peso, evite álcool, lanches noturnos, bebidas adoçadas artificialmente, beba pelo menos 4 litros de água todos os dias e comece a praticar atividade física pelo menos 4 horas por semana. Eu acho que de todos esses, o mais importante é aumentar a quantidade de fibras, até por isso que eu trouxe. Não tão melhor, porque a atividade física, tudo isso aí vai ajudar, tudo, né? uhum. E o que eu acho muito importante destacar, Carol, como é difícil, né, Pri? Às vezes a gente pega paciente que faz a dieta, que faz exercício, que dorme bem, que segue e tem uma dificuldade imensa de perder peso. E não tem esse dado da insulina. Então, o quanto é importante, fazer essa avaliação, porque ajuda demais. Seguinte, deixei uma pergunta importante, que é a respeito da prática da atividade física no quadro de resistência à insulina. Quando eu digo que as pessoas desconhecem e que não sabem porque não ouviram e tal, eu não acho que isso existe um culpado e que esse culpado é um médico de não contar a história inteira, porque muitas vezes a pessoa precisa saber que fazendo vai dar tudo certo e não quer saber o ciclo e por que dá certo. Mas eu acho que quando a gente entende o processo, é muito mais fácil chegar lá. Então, por isso que eu te digo, doutora, esse nosso espaço é para isso, para nessa aula médica. Conta pra gente o que acontece quando a gente pratica atividade física. Olha, eu vou te responder tudo. 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 Vamos lá. Assim é bom. Então, assim, a atividade física, ela tem benefícios em todas as etapas do processamento da glicose. Então, desde o ponto de vista de diminuir o valor de glicose circulante, porque eu utilizo isso como consumo. Quando eu faço atividade física, eu aumento a quantidade de massa muscular e a gente tem vários estudos mostrando a relação entre quantidade de massa muscular e resistência insulínica. Tá. Então, ou seja, quanto mais massa muscular, menor a resistência insulínica. Eu tenho mais locais de depósito de glicogênio, que é o depósito de glicose. Então, tenho menor resistência, maiores locais de depósito, diminuindo um risco de pré-diabetes, de resistência insulínica. Eu libero hormônios periféricos que vão levar a uma sensação de bem-estar, a uma diminuição de síndrome metabólica
metabólica, proteção cardiovascular e até aumento de metabolismo. Então, ou seja, eu ganho músculo, aumento o metabolismo. Eu libero hormônios que aumentam o estímulo de gordura marrom e aumenta a taxa metabólica. E além disso, eu libero fatores periféricos de ação central, que dão bem-estar e que dão a diminuição de fome. Então, às vezes, a gente tem uma fominha logo depois do exercício, mas depois eu tenho uma saciedade prolongada. Então, eu tenho, geralmente, agora eu cheguei da academia e estou morrendo de fome. Isso acontece? Acontece, porque o meu corpo entendeu que acabou a minha reserva. Então, às vezes, eu tenho um pouco de fome, mas a minha saciedade é prolongada. Então, eu como uma refeição equilibrada e consigo manter mais tempo sem ter vontade de comer. Perfeito. Ou seja, Vamos lá. não é mais, é regra, né? Vou fazer, não, é regra. É né? tratamento. É tratamento. Boa. Vamos seguir para o próximo hormônio, que esse aí também dá um bafafá. Cortisol. E aí, doutora? Então, quem é o cortisol? Ele é um hormônio produzido pela adrenal, que é uma glândula, são duas glândulas que ficam em cima dos rins, e ele é essencial ao equilíbrio da nossa vida. Então, a gente vê ali na figura uma pessoa com dor de cabeça e o aumento da produção do cortisol pela adrenal. Vamos tentar entender um pouquinho, ele é um hormônio do estresse. Ele tem que ser liberado numa situação de alerta. Se eu tenho ele baixo, é ruim. Se eu tenho ele alto, também. Então, eu tenho que manter ele equilíbrio e, no momento de estresse, aumentar. Vamos falar algumas novidades. Sim, a gente tem condições patológicas que precisam de um tratamento médico, que é a síndrome de Cushing, no qual há um excesso de hormônio produzido de cortisol, que vai levar ao ganho de peso, hipertensão, depressão, perda de massa muscular. Mas são quadros muito intensos, que assim, às vezes o paciente vai chegando no consultório, eu já olho e falo, bem, ele tem síndrome de Cushing. Ele não precisa nem fazer o exame, eu consigo ver. Tem quadros mais leves? Tem. Mas o que eu quero trazer hoje de novidade? Até pouco tempo atrás, o estresse crônico, não dormir direito, não se alimentar bem, era considerado que trazia um mal-estar, mas não tinha tanto, do ponto de vista científico, essa relação aí documentada que ele interfere na produção de cortisol e esse cortisol vai levar ao ganho de peso. Então, o estresse crônico, através desse hormônio, vai fazer com que a gente ganhe peso, perca metabolismo e aumente a vontade de comer. Então, estudos em pessoas, né? São estudos até em mulheres, Carol, para ser mais exata. Com estresse crônico, eles dosam e quantificam comparando com mulheres que não estão em estresse crônico. Essas mulheres têm um valor de cortisol mais alto e têm uma vontade de comer maior e um gasto energético mais baixo. E o pior, ele não é um hormônio do alerta. Então, quando eu tenho um estresse agudo, ele tem que aumentar. Essas mulheres com estresse crônico, no momento do estresse agudo, elas não liberam. É como se aquela resposta adequada da adrenal, ela não funcionasse direito. Então, na hora que é para liberar mais, ela não libera. E aí, como consequência, ela tem mais vontade de comer, também os estudos mostram. Então, o que é? Por exemplo, mulheres que estão com estresse crônico e mulheres que não estão, submetidas a um estresse agudo. Olha, aconteceu uma coisa muito grave, né? Estudos científicos. Quando colocam uma quantidade de comida na frente delas, as que estavam com estresse crônico e não responderam bem ao cortisol durante o estresse agudo, comem muito mais do que as que responderam adequadamente. E está sempre diretamente ligada essa questão da ingestão de calorias, então da vontade de comer mais ou até do depósito de gordura. As duas coisas. Perfeito, Carol. O cortisol, negócio não é produzido fácil, não, em excesso, gente. modula as células de gordura, aumenta a quantidade de gordura visceral, que é aquela gordura ruim que causa o processo inflamatório e doença cardiovascular, e diminui gasto energético. Só que aí que vem o importante, que aí a Gabi, eu quero que ela fale tudo pra gente. Não adianta a gente tentar tratar a adrenal, porque a gente sabe que a causa é o estresse crônico. Então, nesse caso em específico, diferente do outro que a gente falou, olha, vamos tratar a resistência insulínica, vamos tratar a tireoide. Nesse caso do cortisol, do estresse crônico, eu preciso tirar o estresse crônico, eu preciso reabilitar os meus hábitos de vida. Muito mais para ela voltar a funcionar normal, mais do que dar alguma medicação, não é, Gabi? Entendi. Porque essas pacientes, principalmente as mulheres, Carol, parece que estão anestesiadas. Sabe, assim, fica aquela coisa de nem perceber o que comeu, porque parece que está num ciclo tão maluco dessa adrenalina, dessa coisa, que não tem resposta, né? Então, essas pacientes são pacientes que a gente tem que trabalhar muito a questão comportamental, né? Então, assim, a questão do que a gente já conversou muito aqui, do abraço, do estar perto de pessoas que você gosta, de ligar, de ter um animal de estimação, de cuidar de uma planta, de dormir bem,
de fazer meditação, de praticar atividade física, sem dúvida, né? E de fazer uso até alguns fitoterápicos, chás, coisas que vão, né, contribuir para que ela tenha uma calmaria, vamos dizer assim. E num momento que a gente vive uma pandemia, uma série de outras questões relacionadas à preocupação e ao estresse, entra nesse bolo aí, por isso que a gente viu tantas pessoas aumentando as queixas de problemas, Sim. tanto na questão do ganho de peso, quanto em outras, né, até emocionais, que daí leva essa, que leva aquela, e aí quando você vai ver, o ponto de partida acaba ficando difícil até para vocês, que são especialistas no assunto, cada um na sua área, de como a gente começa a história toda. Mas vale uma pergunta que eu acho importante, o que acontece imediatamente, quando a gente faz exames, né, eu já comentei isso em outro programa, a gente quer abrir o exame e a gente quer entender o exame, a gente já olha o valor de referência, já olha se está dentro, fala, oi, tudo bem? Não, não tá, já fica apavorado. No caso do cortisol, quando a gente pensa em valor de referência, é um pouco mais complicado, não é, doutora? Gabi. Ou eu estou um pouco enganada? Carol, então vamos... Maravilhoso isso que você está me trazendo. Então vamos entender um pouquinho da parte do cortisol. O cortisol basal, que é aquele exame que a gente vai no laboratório em jejum de 8 horas e colhe, ele serve para ver se o cortisol está baixo, não para ver se está alto. Para eu poder avaliar aquelas condições que precisam de um tratamento médico, como a síndrome de Cushing, eu preciso colher 3 exames. Cortisol salivar à meia-noite, cortisol de urina de 24 horas, o cortisol pós-Dexa, que é um remedinho que você toma meia-noite e colhe o cortisol no dia seguinte. Isso para avaliar uma condição patológica, ou seja, ele veio alto, aí eu não vou pensar em estresse. Eu vou pensar que eu preciso olhar onde está sendo produzido excessivamente e tratar. Só que esses quadros que hoje a gente já tem na literatura mostrando que o estresse crônico aumenta cortisol e que modula tudo aquilo que a gente conversou antes, eu não tenho um valor de referência laboratorial. Então eu preciso escutar o paciente. Eu não vou conseguir identificar esse excesso de cortisol por estresse crônico, não tem um padrão na literatura. Então os médicos pedem para afastar causas patológicas, mas eu tenho que escutar o estresse crônico, entender ele e trazer algumas medidas de mudança, porque o exame não vai me falar isso. Então, isso se chama prática clínica e por isso que a gente tem que confiar nos nossos profissionais, né? Enfim, que cuidam da nossa saúde. Por isso que eu quis fazer a pergunta, porque eu já tinha, assim, uma noção que podia ser essa resposta. E olha como é importante o público entender, né? A gente busca o valor de referência, não tem valor de referência. Vamos colocar na tela como evitar para ir para o próximo, então, que a Gabi já comentou, que tirem foto da tela, tá? Dormir 8 horas por dia, evite alimentos processados, frituras e bebidas alcoólicas, procure praticar a respiração profunda, yoga e meditação por pelo menos 1 hora todos os dias. Isso ajuda a reduzir os níveis de estresse e aumentar interações sociais com familiares e amigos. Então, vamos aos ingredientes. Ai, Gabi, posso te pedir a fichinha que ficou aí? A gente está distante, obrigada. Vamos começar com a receita, já tem mais hormônios, mais bate-papo e perguntinhas do público. Receitinha na tela para o nosso filé mignon com gorgonzola. A gente vai usar 4 bifes de 120 gramas, tá? De filé mignon ou da carne da sua preferência. 2 dentinhos de alho picadinhos. 2 cebolas grandes cortadas em rodelas. 1 pimentão amarelo grande, sem semente, fatiado. 1 pimentão vermelho grande, sem semente, fatiado, então amarelo e vermelho. E 1 pimentão verde grande, sem semente, fatiado. Aí a gente vai usar 2 tomates médios, também sem semente, cortados ao meio. 200 gramas de queijo gorgonzola. Pimenta do reino a gosto. Sal a gosto. E azeite para untar. Ô, delícia! Vamos lá, Gabi, é contigo. Carol, quem não gosta de pimentão, o que faz? Nossa, que coisa Coloca qualquer vegetal. Eu trouxe aqui, ó, um macarrãozinho de abobrinha hoje, tá? Ah, pode ser o pupunha desfiadinho? Pode. Então, o que você gostar. Trouxe cebola roxa e cebola branca, aquela agridoce, para ficar mais
colorido, mais diversificado até em nutriente. Tá bom. E aquilo, cara, quando a gente coloca bastante diversidade assim, a gente aumenta o consumo de fibra, aumenta o consumo de sabores. Então, precisa de um macarrão junto com molho 4 queijos? Não, porque o sabor já vai estar bem acentuado. Show. E nutriente, fitoquímico, não precisa de muito sal, porque já tem os sabores, tá? Show. E é uma receita, como sempre, fácil. A gente tem mais o que fazer, né, Pri? Então tem que ser rapidinho. A gente tem filho, trabalho e consultório. Tem os pais no interior e na praia, né, Pri? Então, olha, a primeira coisa, eu faço um barquinho assim, com papel manteiga. E esse barquinho pode ser num ramecan, se quiser, pode ser direto na forma e faz para a família inteira, como você quiser. Tá. Daí eu vou colocar um pouquinho de azeite nesse fundinho, para ele não... Ui, foi bastante, desculpa. Pode dar uma pincelada, né? Isso. Tá. E daí a gente vai colocando... Ai, que chique isso. Olha lá, que do bonitinho. jeito que você quiser. Gente, com papel, olha só, tá vendo? A gente aqui complica, né? Pode ser bonito, fácil e saudável. Daí, Carol, a gente tem duas opções. Quem gosta desses vegetais mais al dente, o que a gente vai fazer? Grelhar primeiro a carne e depois colocar no forno. E quem gosta ele mais cozido, põe a carne e tudo junto, tá? Para vocês, eu vou fazer ele grelhadinho, para ficar mais cruzinho. Pra aqui, ficar. E tá bom? agora a gente não põe no forno, então, ainda Não, esse deixa... papilote, né? Então, perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Começando aí com as perguntas. O Gustavo, querido, que nos escreve todos os dias, né? A gente tem uma honra, viu, Gustavo, de ter sua audiência. Como podemos repor de forma natural os hormônios que são favoráveis ao nosso emagrecimento? Gustavo, ó, beijo, meu querido, você arrasou. Olha, Carol, depende do hormônio, né? Existem hormônios que realmente vão precisar de medicação, mas tem vários hormônios que a gente consegue melhorar sim. Então, por exemplo, evitando agrotóxicos na alimentação, porque a gente sabe que os agrotóxicos grudam ali nas chavinhas dos hormônios e não deixam eles funcionarem bem. Dietas anti-inflamatórias, então sem glúten, sem lactose, sem esses alimentos que trazem inflamação. Evitar alumínio, panela de alumínio, água sem ser filtrada, esse tipo de coisa. Tá. A atividade física, então principalmente musculação, é um dos principais aí que a gente tem de aumento, principalmente de testosterona, e aumentar a proteína da alimentação. Então, dessa maneira, a gente consegue melhorar bem. Daí, ó, só para finalizar, colocamos os vegetais embaixo, que necessariamente não precisa ser pimentão. Tá bom. O filé já grelhadinho. E a gente põe os tomatinhos assim em cima, para dar mais ainda cor e sabor, e fibra e saciedade. Coloco o gorgonzola em cima e forno 10, 15 minutinhos. Meninos, isso daí, lá, cara, esse eles gostarem, vai estar até assim. Vamos colocar no forno, daqui a pouquinho vamos experimentar. E perguntinha do público, vamos seguir com perguntas, hein? Na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Cia, um beijo. Não tenho mais o útero e o ovário. Pode estar dificultando o meu emagrecimento? Puxa, que pergunta legal. Já deixou a brecha para falar dos outros hormônios. Nossa, exatamente. Vamos lá, Carol. Então, assim, quando a gente fala em ovário, o que o ovário produz? Progesterona, estrógeno e testosterona. Então, e esses 3 hormônios, eles influenciam e modulam, sim, o peso. Então, a gente tem diversos estudos mostrando que o estrógeno, ele leva a uma perda de peso. Então, ou seja, quando a gente ganha peso, a gente está num estado que tem muito estrógeno. Mas, tanto que na menopausa,
na TPM. Por que a gente aumenta a vontade de comer na TPM? Porque os níveis de estrógeno caem no final do ciclo. Por que a gente ganha peso na menopausa? Porque a testosterona cai, porque o estrógeno cai. Então, os dois principais hormônios, que é a testosterona e o estrógeno, quando estão em valores mais baixos, podem sim influenciar de maneira negativa do ponto de vista de ganho de peso, Carol. Por isso que as gravidinhas tendem a ganhar mais peso e reter mais líquido, porque a progesterona, nesse caso, ela é mais alta? Isso, na verdade, a progesterona, ela leva uma retenção hídrica e assim, a progesterona, o que a gente tem? Em valores normais, ela não vai alterar tanto o peso. O problema é que em valores elevados, então, por exemplo, eu estou usando um anticoncepcional com alta concentração de progesterona, alta. Eu vou ter retenção hídrica e eu posso ter um ganho de peso. No caso dela, é quando você tem que retirar, então, por uma indicação muitas vezes médica, acredito, há necessidade de reposição, então, para que ela tenha esses hormônios, enfim, de forma normal, né, em níveis normais? Eu acho que o ponto mais importante é entender o motivo dela ter retirado. Então, muitas vezes, tumores, né, estrógeno, hormônio dependentes, a gente tem uma contraindicação. Então, a gente, através de algumas outras medicações que não são hormonais, a gente pode aliviar os sintomas. Através de outros tratamentos para perda de peso, a gente consegue fazer com que ela não ganhe esse peso relacionado a uma diminuição desses hormônios, mas entender a causa e se ela tem indicação ou contraindicação. Tá. Então, se ela retirou, por exemplo, por causa de um mioma, que era enorme, ou de uma endometriose que está controlada nesse momento, sim, existe a possibilidade de fazer a reposição. Agora, se tiver uma contraindicação, isso tem que conversar individualmente com o médico, até para saber qual que é o caso dela. Tá bom? Perfeito. Vamos experimentar? Opa! Porque tá quentinho, Glaucia. Gente, o diretor ficou babando também. Olha, sabe o que eu queria? Eu queria tirar uma foto. Me sentindo assim no momento, no restaurante, uma gastronomia fantástica, super bem servido, charmoso, saudável. Quase peguei meu celular para tirar uma foto aqui, viu, Gabi? Pode comer junto com a gente também, primeiro por favor. vocês. Ué. Ó, peraí. Olha, na verdade, eu tô num restaurante sim, eu não tô me sentindo só, não. Nossa. Olha isso. Quando é que você vai abrir o restaurante? Toda vez que ela vem aqui eu falo isso. É muito bom. Kai, você vê, dá uma cara de sofisticação, numa Nossa coisa Senhora. super normal do dia a dia, né? E que a gente pode... Você viu, rapidíssimo, eu fiz ali, Gente. papum, pôs no forno, nem fez sujeira, e a gente consegue aí, né, agregar tanto nutriente, tanta coisa boa. Verdade. Né? Numa simplicidade. E aí, ai, Carol, é o filé mignon, de repente quero usar outra carne para ficar mais acessível. Pode usar outra carne. Qualquer coisa. O resto você encontra na feira. É impressionante. Parabéns. Eu vou colocar mais perguntinha do público pra gente seguir. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Um beijo, Cat, obrigada. Ela diz o seguinte: Belas, por gentileza. Peraí, que tá fugindo aqui. Pode causar hipotiroidismo? Ah, o estresse. Ah, não, então volta pra cá. Já vamos responder enquanto isso, porque nós não vamos pra lá, nós vamos ficar aqui. Belas, por gentileza, o estresse pode causar hipotiroidismo? Estresse pode causar tudo, cheguei à conclusão depois desse papo, hein, Pri? O que acontece? O hipotireoidismo, na grande parte das pessoas, é uma doença autoimune. Então, ou seja, eu tenho uma predisposição genética que pode ter tido gatilhos ambientais, como o estresse, por exemplo, que vão alterar a minha resposta imunológica e eu posso começar a desenvolver a produção de autoanticorpos contra a tireoide e ter um hipotireoidismo. Tá. Algumas vezes o ganho de peso também pode levar a um hipotireoidismo pelo processo inflamatório, mas assim, o estresse, ele modula todo o nosso sistema inflamatório e ele vai aumentar o risco não só de hipotireoidismo, mas às vezes de outras doenças autoimunes. Um diabetes tipo 1. Então tem pessoas que abrem um quadro de diabetes tipo 1 logo depois de uma perda, de um óbito familiar, de um estresse grave. Uma doença, por exemplo, reumatológica, como um lúpus, uma artrite reumatoide. Então várias doenças autoimunes podem ser moduladas pelo estresse, né, Gabi? E Pri, me corrija se eu estiver errado. Se eu estiver errada. A gente, quando a gente fala de um hormônio, é difícil a gente falar isoladamente de um, porque nós temos um eixo hormonal, né? E uma coisa importante, cara, que eu amo do tratamento da Pri, a gente se deu super bem trabalhando junto dessa maneira, porque a gente olha o paciente inteiro, né? Não adianta assim, ó, tiroide, toma esse remédio, tchau. Não é assim. Né? Então, muitas vezes uma pessoa que tem um problema de tireoide, tem lá uma síndrome de ovário policístico, que
Você vai encontrando, Vai né? encontrando, Entendi. né? As coisas não são isoladas, né? Sim. Não dão errado de forma isolada. Mas aproveito para fazer uma pergunta completando essa questão aí do estresse, de gatilho, e você foi logo contando de algumas doenças autoimunes. Até que ponto hoje vocês já têm uma comprovação, tá? Do que influencia tudo isso? Então, os gatilhos vão acontecer ao longo da nossa vida, porque a gente não vive numa bolha. Sim. O quanto é genética, o quanto é hábitos de vida, o quanto é faixa etária. Como é que hoje vocês olham para esse tudo? Olha, na verdade vai depender muito de cada doença. Então a gente sabe que para algumas doenças o componente genético ele é muito importante, até muito maior do que alguns gatilhos. Mas essas doenças autoimunes, e é muito comum isso, eu adorei a pergunta e também adorei a sua complementação. O paciente ele senta no meu consultório, quando a gente faz o diagnóstico, ele fala para mim assim, mas por que eu tive isso, doutora? Aí eu olho para ele e falo assim, bem, nem eu e nem ninguém tem uma certeza absoluta, porque não existe uma causa, ele é um Entendi. conjunto. Então eu tenho uma condição genética. Então, por exemplo, pacientes com diabetes, um diabetes tipo 2, a gente sabe que a genética é super importante, mas tem um diabético que é um tipo MOD, que a genética é mais ainda. Então, eu posso fazer tudo certinho, que nem a Gabi falou, e eu continuo diabético. Então, vai depender muito da condição que a gente está vendo, mas é esse conjunto e muito do fenótipo, que o nosso ambiente, e aí é o que vocês trazem no programa Você Bonita, eles influenciam demais na genética de todas essas doenças que a gente traz. Lógico que tem algumas que são muito genéticas, mas a maior parte do que a gente conversa tem uma influência enorme. Tá aí. Mais perguntinha do público, então, que o papo tá bom, a gente continua comendo e respondendo. Um beijo, Fabi, obrigada. A idade influencia no metabolismo lento? Vamos lá, diga. A grande questão da idade é o seguinte: quanto mais anos temos e menos atividade física fazemos, menos massa muscular nós vamos ter, né? Então, sabe-se que dos 30 anos, 40 é ladeira abaixo, né? Vai indo, A gente brinca, né? mas tem um fundinho Tá de lá, verdade, né, Gabi? E daí, com essa perda de massa muscular, com certeza o nosso corpo gasta menos caloria para manter tudo aquilo ativo, né? E a gente tem também a questão dos próprios hormônios, já que a pauta é hormônio, vamos falar deles. Então, assim, os nossos órgãos envelhecem. Então, ou seja, o nosso coração vai diminuindo a função, o nosso rim vai diminuindo a função ao longo da vida e as nossas glândulas também. Então, tanto que existe a falência ovariana, que é a menopausa, a falência testicular, que é a andropausa. Existe uma queda com a idade de todos esses hormônios que influenciam na massa muscular, influenciam no metabolismo celular também. E quando a gente vai ver a taxa metabólica basal, que é o que a gente dá o nome de metabolismo, que é o nosso gasto calórico de 24 horas, as curvas mostram justamente uma queda fisiológica relacionada à diminuição da atividade física, uma diminuição de massa muscular, mas também a uma diminuição desses hormônios. Então, a dica que eu dou é, se a gente quer manter o peso ao longo da vida, como essa queda de metabolismo é algo inerente do ser humano, a gente tem que modificar os nossos hábitos. Ou comer um pouco mais saudável, ou fazer mais atividade física, ou ganhar mais massa muscular, porque senão, de uma maneira normal, é lógico que algumas pessoas caem mais, outras pessoas caem menos, mas existe essa tendência ao ganho de peso por causa dessa queda, dessa curva de metabolismo. Perfeito. Próxima perguntinha na tela. Obrigada, Gi. Beijo pra você. Boa tarde. O hipotiroidismo afeta a concentração? Será que então pode ser aí um sintoma, algo que desperte, né, aquele alerta para uma investigação? Sim, Carol. Então, o hipotiroidismo, ele faz sintomas às vezes muito leves e brandos, que foi o que a Gabi falou. A gente vai se acostumando e a gente acha que esse déficit de memória e concentração é algo normal, de excesso de atividades, e a gente se acostuma a condições que não são boas para o nosso corpo. Olha só isso, como é importante a gente sempre se olhar. O hipotiroidismo, sim, pode alterar a memória, a diminuição do padrão cognitivo. E aquilo que a gente conversou do T4 e do T3, o que acontece? Quando eu começo o tratamento, puxa, aquele ganho de peso, dor muscular, às vezes ele melhora muito rápido, mas esses sintomas mais sutis, como cognição, como memória, às vezes até como parte de libido e energia, que às vezes a gente acha que a correria do dia a dia pode sim estar relacionada a uma má reposição dos hormônios tiroidianos. Uau! Tem que investigar.
Dá tempo de mais uma, Glaucia, que a Lígia já tá dando tchau. Ah, Li, rapidinho, ela disse. A Glaucia também tá gostando. Vamos lá, dá tempo. Beijo, Cris, obrigada. Tenho hipotiroidismo, mas controlado. Também estou na menopausa. Quais os cuidados ou quais hormônios tenho que ter mais atenção? Esse é um momento da vida da mulher, assim, importante, né? Então, a questão do hipotireoidismo é avaliar qual é esse valor de TSH com o seu médico, avaliar se realmente a dosagem, embora o exame laboratorial esteja normal, ele, do ponto de vista fisiológico, dos hormônios tiroidianos teciduais estão sendo suficientes. Aliás, desculpa, a primeira coisa é saber se você está bem. Né? Então, assim, avaliar se você estiver bem, batendo bolão, segue em frente e continua. Mas se tiver com algum quadro clínico alterado, que você se sinta que está prejudicado e que pode melhorar e buscar essa ajuda, conversar sim com a reposição e às vezes adequar essa dosagem, e o estrógeno e a testosterona da reposição hormonal. Então, avaliar se você tem uma indicação ou uma contraindicação, avaliar se pode e deve com o médico que te acompanha, mas o que a gente percebe é que as pacientes que fazem terapia de reposição hormonal, porque não tem contraindicação, não vai ter nenhum efeito colateral, se beneficiam do tratamento. Muito bom. Acho que essa... Quer fechar, Gabi? Assim, não se conformar com a situação, né? Então, eu vejo muitas pessoas assim, já tô na menopausa, e é assim. Não é assim, né? Tem que ser do jeito que você quiser, do jeito que você se sentir bem. É conhecer mais o seu corpo e procurar ajudá-lo na medida do que a gente tem aí de toda essa novidade nutricional, médica, científica. Chegarmos no nosso melhor sempre, né? Nosso melhor não quer dizer que é melhor ou pior do que o dos outros, mas é o nosso. Sim. Então, cada um respeitando, né, a sua genética e indo buscar realmente o que é melhor. Obrigada, meninas. Obrigada a você. Ai, que delícia. Vocês acham que eu fico como na noite anterior que eu me preparo e tal, pra chegar aqui pra um programão desse? É bom demais. Então, vou deixar o contato das meninas pra vocês. Quem quiser saber mais do trabalho da doutora Ana Priscila Sóguia, endocrinologista, é o @Actalive, tá? É o Instagram da clínica. Actalive, tá marcado lá no nosso Instagram. Tudo junto. Telefone, o WhatsApp é o 94485 0095 944850095 e da nossa queridíssima chefe e nutricionista Gabi Esteves, é o @nutricionista Gabi Esteves, tudo junto, Gabi com Y, nutricionista Gabi Esteves, WhatsApp também da clínica 99934 3631 999343631. Já encontram o trabalho dela também. Um beijo. Pedrinho e Lígia vão deixar essa delícia lá no meu camarim, que eu vou ser feliz já já. Beijo, meninas. Beijo, muito obrigada pela aula, você. viu? Muito bom.